você, meu convidado. O que mais que a gente pode afirmar, né? Nós podemos afirmar também que a estrutura morfológica do cabelo, ela apresenta características físicas e químicas variadas devido à quantidade de ponte de enxofre. Oi? Como assim? Como assim? Eu estou te dizendo o seguinte, ó. Se eu pego macrofibril, né, ou pego camada cuticular e pego as camadas, né, presentes dentro da camada cuticular, eu vou ter propriedades físicas distintas. Aonde houver maior concentração de enxofre, eu tenho propriedades distintas, ok? É sempre assim, tá? Então, é entender que a presença das pontes de sulfídicas na fibra garantem, então, a qualidade do fio. Mas não são só elas, eu insisto com você, tá? É necessário que haja um equilíbrio. Na verdade, o nosso corpo, o nosso organismo, ele foi desenhado todinho em equilíbrio. Somos nós que desequilibramos ele, com o que a gente come, com noites mal dormidas, com bebida, né? Tudo aquilo que a gente ingere, na verdade, interfere diretamente no equilíbrio desse nosso organismo. Bacana, legal. Estou entendendo tudo, tá? Estou achando maravilhoso tudo que você está falando. Mas e essa figura que está aqui na minha frente? Como é que eu tenho que olhar para esse trem aqui, tá? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Primeira coisa que eu quero que você guarde é o seguinte. Quimicamente falando, cerca de 80% da massa, né, aí do cabelo consiste em queratina, tá? Então, consiste em queratina de verdade. Nós estamos falando de queratina, sabe, assim, de um alto índice, um alto nível, né? Uma qualidade superior, ok? Então, 80% da massa do cabelo é queratina. Os outros 20% são componentes, gente, minoritários. E esses componentes minoritários são denominados não queratinosos. Não queratinosos. Então, eu tenho 80% de queratina e tenho 20% minoritário, que são chamados de não queratinosos, especificamente. Legal. Agora, eu vou convidar você a fazer uma viagem comigo aqui. E você vai precisar de viajar de verdade, tá? Então, presta bem atenção. Se eu pegar um fio de cabelo, dividir, subdividir e dividir de novo e continuar dividindo até eu não conseguir dividir mais, a menor porção desse fio será um átomo. Se eu pegar dois átomos e ligar eles entre si, eu vou formar uma molécula. As moléculas ligadas entre si formam os aminoácidos. E os aminoácidos, eles são os blocos de construção das proteínas. Então, vamos de novo. Dividir, subdividir, continuar dividindo, até não conseguir mais dividir um fio de cabelo. Aí eu vou ter um átomo. Esse átomo, combinado com outro átomo, forma uma molécula. Essa molécula, combinada com outra molécula, vai me formar os aminoácidos. E os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas. Você sempre ouviu falar que no cabelo existe lá elementos químicos como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, não é isso? O nitrogênio e o enxofre. Eles estão presentes lá. São esses átomos que a gente chega quando a gente faz a divisão. E a subdivisão até chegar numa partícula indivisível. Vai ser o átomo, ok? Maravilha. As moléculas por si, quando eu junto, né, duas moléculas, eu formo um aminoácido. E o aminoácido, eles são, na verdade, né, os blocos de construção da proteína. Então, eu vou começar aqui, ó, nessa cadeia proteica chamada alfa-helicoidal ou alfa-hélice. Tá? Aqui, na realidade, eu tenho uma composição, eu tenho
várias ligações peptídicas, né? Eu tenho aqui um conjunto de ligações polipeptídicas que vão formar essa alfa-hélice aqui, que nada mais é do que a queratina mais pura que a gente tem no cabelo. Legal? As alfas-hélices, quando trançadas entre si, elas dão origem a uma outra estrutura, que nós vamos chamar de protofibrilas. Aliás, é o seguinte, o cabelo ele é formado por milhões e milhões de fibras entrelaçadas, né, trançadas entre si, tá? Eu volto a falar, ó, milhões e milhões de fibras trançadas entre si. O que mantém essas tranças bem ajustadas, bem firmes, são as ligações químicas, às quais nós nos referimos há pouco. Ponte disulfídica, pontes de hidrogênio, pontes salinas. Então, essas ligações químicas é que vão mantendo essas fibras bem trançadas numa trança bem ajustada, ok? Então, quando eu pego alfa-hélice e tranço alfa-hélice com outra alfa-hélice, eu formo um protofibril. Presta atenção no seguinte, aqui tem um negócio que você precisa guardar. Você não pode esquecer isso, tá? As alfas-hélices, essas tranças, gente, são determinadas geneticamente. Para cada etnia, eu tenho uma trança específica. Então, assim, quem é transista, quem conhece um pouco desse negócio, você sabe que é possível você fazer uma trança com 2 pernas, uma trança com 3 pernas, uma trança com 4 pernas, uma trança com 5 pernas. Então, assim, essas pernas, né, dentro dessas tranças, o que determina quantas serão é um código genético, que não pode ser alterado, tá? Então, faz parte da genotipia do indivíduo. Agora, essas tranças, elas também vão definir boa parte, a quantidade de tranças que eu vou ter, a quantidade de pernas que eu vou ter por trança, vai definir a estrutura desse meu córtex. E aí é que eu quero que você entenda, tá? Então, o protofibril ou as protofibrilas, né, trançadas entre si, elas formam uma outra estrutura maior, chamada microfibrila. E a microfibrila, gente, ela é uma proteína pobre em enxofre. Ela tem uma baixa concentração de enxofre ainda. Então, assim, ela continua sendo um material mais sensibilizado, é um material mais sensível. Eu preciso ter cuidado para trabalhar quando eu penso no interior do córtex, tá? No interior da fibra do cabelo, especificamente nessa massa cortical. Eu preciso ter cuidado com isso. Eu não vejo nada disso a olho nu, Silvio. Como é que eu vou ter cuidado com isso? Se você se preparar e adquirir o conhecimento devido, você vai entender exatamente do que eu estou falando. Eu estou dizendo para você o seguinte, você não pode trabalhar de qualquer jeito, não se usa qualquer formulação cosmética, isso pode trazer lesões sérias, tanto para a fibra como para o couro cabeludo. Eu preciso ter cuidado. Um simples shampoo, gente, pode atrapalhar bastante, pode contribuir de uma forma extremamente negativa no processo, ok? Agora, nós vamos lá. A alfa-hélice trançada vai formar o protofibril. Os protofibris trançados formam os microfibris e os microfibris trançados formam as macrofibrilas, especificamente, tá? E aí, essa macrofibrila, ela já é um pouquinho diferente. Eu tenho uma concentração maior, né, de enxofre aí presente nelas. E aqui que começa uma brincadeira que começou na trança aqui atrás, ó. Quando nós começamos a trançar aqui, né, a alfa-hélice, e fomos dando origem a essa estrutura toda aqui, ó, tá vendo? Eu peguei aqui, passei por aqui, trancei a alfa-hélice, formei o protofibril. Os protofibris trançados entre si, tá vendo aqui dentro? Vão formar as microfibrilas. As microfibrilas trançadas entre si, que são todas essas aqui dentro, formam o macrofibril. Existe uma estrutura, que é a estrutura matriz, que está dentro do córtex, né? Ela sai, na verdade, a partir da projeção do que é esse macrofibril aqui, é ela que dá sustentabilidade para essa primeira parte das tranças. Depois existe uma coesão aqui, tá? De todos os macrofibris. Existe uma estrutura
que também já é conhecida, que é o CMC, que é o complexo membranoso celular, que está presente não só na camada aqui entre cutícula e córtex, mas também entre cada uma dessas subestruturas aqui. Em todas elas eu tenho o CMC. O CMC, quando eu estrago isso no cabelo, gente, acabou. Não tem mais volta. Eu não consigo recuperar esse cabelo. Uma preocupação, por exemplo, na indústria de cosmético, né? Uma coisa que é recorrente e os pesquisadores estão sempre lutando para conseguir uma condição melhor, é nos processos químicos não agredir a fibra mais do que 60%. Porque se eu agredir a fibra mais do que 60% nessa massa aqui, eu detonei o cabelo, não tem mais volta. Não há cosmético que possa recuperar essa fibra de novo, tá? Quando a gente desenvolveu todas essas tranças, nós determinamos essa condição aqui, ó. A condição do que é o ortocórtex e a condição do que é o paracórtex. Quando eu defino, né, a quantidade de tranças, a quantidade de perna por trança, eu estou definindo se eu vou ter uma quantidade maior de ortocórtex ou uma quantidade maior de paracórtex, tá? Na fibra. A presença de paracórtex me dá maior flexibilidade. Então, o cabelo crespo, ele tem uma concentração maior de células paracorticais. E o cabelo liso tem uma concentração maior de células orcorticais, tá? Então, essa é a grande diferença. É a gente entender. E aí, assim, aonde é que fica isso no cabelo? A gente vai ver depois, na continuidade do estudo, que a concentração de paracórtex e ortocórtex ela é visível a olho nu. Se você tiver o conhecimento, você vai bater o olho no cabelo, você vai saber aonde é que está esse ponto mais frágil da fibra. E por que que ele quebra ali naquele lugar, né? Como ele quebra em função da presença de paracórtex, tá? Células paracorticais, elas deixam fragilizada a fibra, ok? Legal. Estou entendendo tudo. Eu estou entendendo isso bacana. E é assim, gente, ó, se você tiver pergunta para ir fazendo, aproveita aí o chat, né? Vai mandando pergunta, vai falando, porque no final a gente vai pegar umas 5 perguntas aí, a gente responde, mas o importante é que, assim, eu vou te mandar a resposta de tudo isso depois. Pode escrever aí sem dó, tá? Faz a tua pergunta e a gente vai interagindo, a gente vai respondendo para vocês dentro daquilo que é legal, tá? Dentro daquilo que realmente é necessário. Olha, presta bem atenção no seguinte, você pode fazer a pergunta por escrito, você pode gravar um vídeo se você quiser, vou ter o maior prazer do mundo em estar te respondendo, ok? Legal. Agora nós vamos para aquilo que é a fase mais externa, né, da fibra. Então, nós vamos falar da cutícula. Por que eu deixei ela por último? Porque é um universo de informações aqui, tá? A gente já falou aqui no decorrer desse estudo que na camada cuticular, hoje já se sabe, existe uma concentração muito alta de beta-queratina. É uma queratina diferenciada, uma queratina preguiada. E essa queratina preguiada ela permite uma concentração maior de enxofre. Por isso, ela dá mais resistência. A luminosidade que você vê no cabelo não tem a ver só com a abertura, né, dessa camada cuticular, mas tem a ver com a quantidade, na verdade, de enxofre que é presente nessa cutícula, tá? E aí, de etnia para etnia, nós estamos falando do traço lá do asiático, o mongoloide, né, descendente da tribo de Mongol. Nós estamos falando do caucasoide, o descendente ali europeu, né, ali da região do Cáucaso. E a gente está falando também do negroide, tá? O afrodescendente especificamente. Então, de acordo com a etnia, eu tenho maior ou menor concentração de enxofre nessa camada cuticular. Isso muda de etnia para etnia, tá? Essa é uma informação extremamente atualizada, tá, gente? Outro ponto importante que a gente precisa entender, entre as camadas cuticulares, né, eu tenho todo esse material aqui, ó, tá? Todo esse material. Então, eu tenho a epicutícula, que é a mais externa, onde está a beta-queratina. Eu tenho a exocutícula alfa, a exocutícula beta, e aí eu tenho a endocutícula. E embaixo disso, o CMC. Tá? Então, é entender cada uma dessas
dessas divisões aqui, dessas separações. Mas no que ela é importante? Ela é importante porque ela define, na verdade, gente, a absorção cosmética, como é que ela se dá. Hoje, por exemplo, é altamente possível, né, você ter um shampoo personalizado. A indústria de cosméticos já está começando a pensar nisso. Quem me acompanha há algum tempo, já de 20 anos atrás, me ouvia falar, olha, um dia a gente vai pegar um fio de cabelo, leva para o laboratório, faz uma análise, e a partir dessa análise a gente cria uma formulação cosmética específica para aquele cabelo, tá? Então a gente precisa entender que mudou o conceito. Hoje a gente tem um entendimento totalmente diferenciado, né, daquilo que é o cabelo. E a gente pode muito mais se a gente dominar esses conhecimentos, ok? Esse material aqui disposto, gente, se a gente for falar dele, dá uma aula de mais 1 hora inteira, parte a parte. Como o conceito aqui a ser empregado ele é mais profundo, vai exigir um pouco mais de conhecimento, então a gente precisa estar fazendo o entendimento de uma forma diferente. Olha só, uma coisa que eu posso te afirmar, que vai te ajudar bastante hoje. A epicutícula, que é a camada mais externa, sobre ela existe lá o manto lipídico, lembra? 18,6, tá? E a camada cuticular, ela tem uma concentração maior de beta-queratina, que faz dela mais rígida. Bacana. Quando eu penso na exocutícula alfa, eu penso numa camada cuja espessura é menor do que a espessura da exocutícula beta. A exocutícula alfa, ela ainda apresenta alguns requisitos lá, tá? De ligações que vêm da parte cuticular. Agora, na exocutícula beta, eu já tenho um material totalmente diferenciado, tá? Mas totalmente diferenciado. E esse material é que garante, na verdade, toda a nutrição, toda a hidratação desse córtex internamente, ok? Quando nós chegamos na endocutícula, né? Lá na endocutícula, quando a gente chega nela, eu tenho uma outra composição, tá? Essa composição, ela também ajuda a manter a condição da fibra no seu natural aí, tá? Muito bom. E abaixo disso tudo é que vem o CMC, tá? Que é o manto sagrado, eu diria, tá? Do córtex. Se a gente estragar o CMC, já era o cabelo. Não tem recuperação. Tá bom? Muito bem. Uma coisa importante sobre a endocutícula. Ela é rica, mas muito rica em proteína, em enzimas, ela é rica em vitaminas, ela é rica em íons, em ácidos nucleicos, ela é rica em açúcares, ela é rica em carboidratos e ela também é rica em ácidos graxos, tá? Todos eles, na sua maioria, são solúveis em água. Mas por que é importante essa informação? Essa informação é importante porque é isso que mantém o caractere hidrofílico do interior da fibra. Então, por fora é hidrofóbico, por dentro é hidrofílico. Hidrofóbico não se dá bem com água. Hidrofílico se ajusta perfeitamente com água, tá? Então, a água, ela é um veículo, mas eu preciso fazer a água passar pela camada cuticular, né, para depois chegar à minha estrutura tal. Tem gente que jura que é melhor lavar com um shampoo alcalino, né, para você ter uma dilatação da camada cuticular maior e, a partir daí, você desenvolver o trabalho. Olha, todo processo de abertura ele é um processo agressivo, tá? No que diz respeito a cabelo. Então, eu preciso, na verdade, pensar bem. Tem cabelo que talvez seja até viável a utilização, não necessariamente. Tá? Isso é que você tem que entender. Na verdade, o shampoo ele não precisa ser muito alcalino. Ele precisa ter ser ligeiramente alcalino. Quando a gente fala ligeiramente alcalino, é assim, olha, o pH
né, da pele, do cabelo e da unha é entre 4,2 e 5,8. A gente fala 4,5 e 5,5 para facilitar, tá? Mas, se eu tiver um shampoo, por exemplo, com pH 6, ele já é alcalino, tá? Ligeiramente alcalino e é o suficiente para eu poder trabalhar. Então, não tem a necessidade de se usar um shampoo muito alcalino. Tem que ter cuidado com isso, beleza? Outra coisa importante para a gente finalizar aqui. Quando a gente fala de penetração dos ativos cosméticos, em função do que é essa camada cuticular aqui, eu preciso entender que existem dois processos. Um processo que a gente chama de transcelular e um processo que a gente chama de intracelular. Quando é transcelular, ele vai ficar mais na superficialidade aqui. Tá? Nós estamos falando de processo através da epicutícula, especificamente. Necessariamente não vai chegar no córtex. Quando eu falo de intracelular, o peso molecular, né? Os ativos eles são trabalhados com medidas nanosféricas que permitem, na verdade, uma penetrabilidade maior. Eles vão passar pelo interstício, né, existente na camada cuticular e vão atingir macrofibris, microfibris e até protofibris, de acordo com esse peso molecular. Beleza, gente? Então, olha, fundamental a gente estudar. Hoje, a gente teve uma amostra aqui do que é o cabelo, né? E as considerações que o entendimento atualizado, né, nos dá sobre a fibra. A gente pode discorrer muito mais aqui, tem muito mais coisa para a gente estar trabalhando, mas vai ficar muito cansativo, tá? Então, nós vamos estar voltando, a gente vai falar disso mais vezes e você vai poder desfrutar desse entendimento quantas vezes for necessário. A minha dica para você, se você não entendeu tudo, vai lá no nosso canal no YouTube, dá uma olhada nos vídeos que estão postados lá, eles vão te abrir um pouco o entendimento, tá? E quando você for lá no canal, dá um like lá, diz que você gostou, se inscreve no canal, pode deixar a tua pergunta também lá, para a gente poder estar te respondendo sem problema nenhum, tá? A gente faz isso com o maior prazer do mundo, nós temos uma alegria muito grande em poder servir. Então, para a gente é extremamente importante isso, ok? Legal. Qual é, então, a tricologia 4.0? O que ela vai significar para mim daqui para frente? Presta bem atenção. A tricologia 4.0 ela tem um papel fundamental. Vou repetir. Fundamental no entendimento profundo da beleza e da saúde de todo ser humano. E isso independe da etnia a qual ele pertence. Tá? Então, a tricologia, através da tricologia, gente, você consegue, sabe, ver se o indivíduo está com o organismo dele saudável ou não. Você pode não ter o conhecimento do que é a semiologia, né? Ou mesmo da triquiatria, como o pessoal gosta de falar na Itália, né? Então, assim, você pode não ter o conhecimento profundo disso. Semiologia, gente, é a ciência que estuda as características de cada enfermidade. Então, o médico, quando você senta diante dele no consultório, ele começa a conversar com você e ele vai fazendo algumas anotações no teu prontuário. Ele está vendo, na verdade, as perguntas que ele te faz são perguntas-chave para ele entender o que está acontecendo. Ele vai entendendo as características e, a partir dali, ele começa a traçar os possíveis diagnósticos, né? Na tricologia, dá para fazer a mesma coisa. Eu consigo, através do entendimento, eu tendo conhecimento, eu consigo falar se o meu cliente está bem ou não. Eu posso direcionar ele a um médico, a um endócrino, eu posso direcioná-lo a um dermatologista quando não tiver jeito de eu resolver o problema. Eu posso ainda direcioná-lo para um nutrólogo para poder fazer um balanceamento nutricional nessa pessoa e ela começar a ter uma vida melhor. Então, a tricologia ela tem um papel fundamental nesses entendimentos. E o atendimento daqui para frente, gente, que você vai desenvolver na sua empresa, você precisa usar essa ferramenta, mas usar ela com propriedade, tá? Usa ela com autoridade. Essa é a diferença que a gente quer. Legal. Essa ferramenta, ela também vai ser utilizada para o resgate do potencial de beleza plena existente em todo ser humano ao redor do globo. Eu volto a falar para você, olha, não existe ninguém igual a ninguém. Cada cabelo
tem a sua assinatura específica, isso no Globo. Então, tanto faz você trabalhar aqui, como você trabalhar fora do nosso país, você vai ter a mesma condição. Se você tiver os entendimentos bem claros dessas coisas, vai ficar muito mais fácil para você desenvolver o seu trabalho. A Tricologia 4.0, ela também traz para você as ferramentas que vão permitir você entender o ser humano em sua essência física e em sua essência socioemocional. Agora, para que eu possa, né, ter essas ferramentas, eu preciso dominar os saberes, né, de todas as ciências que contribuem com a Tricologia 4.0. Você é meu convidado a estudar mais. Você é minha convidada a estudar mais. Então, debruce sobre o conhecimento. Não perca a oportunidade de ter a tua vida transformada e de transformar a vida dos seus clientes. A orientação correta em tudo que você fizer vai te dar uma satisfação plena. Você vai ficar muito bem.